A pergunta inicial é: para você, impedir o uso da linguagem neutra é discriminação? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio, boa tarde a todos, todas e todes. Na verdade, esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte é clamorosamente inconstitucional, ninguém pode ter nenhuma dúvida sobre isso. Quem pode legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nos termos do artigo 22, inciso 24 da Constituição é a União. O município não pode legislar sobre isso, o município só pode legislar sobre interesse local, como diz o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu isso num voto fantástico do ministro Edson Fachin, quando julgou inconstitucional, como foi mencionado na matéria, a lei estadual de Roraima, que justamente fazia a mesma coisa que a lei municipal prescreve. E lá o Supremo disse, em primeiro lugar, só a União pode legislar sobre isso, o Estado não pode, portanto o município não pode. Em segundo lugar, disse literalmente o ministro Edson Fachin, essa lei viola a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Posição do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência já afirmada. Bem, mas vamos ao mérito. A língua nunca foi nem nunca será estática. A língua portuguesa, a inglesa, qualquer uma. Porque ela vai refletindo as formas de vida, de compreensão social. A língua tem uma forte carga ideológica e política. Dou um exemplo aos nossos telespectadores. Quando eu aprendi na faculdade, meu professor dizia: todos os homens são iguais perante a lei. Em que sentido ele usava a palavra homem? No sentido de ser humano. E homem não equivale a ser humano. Havia uma carga ideológica política na expressão homem, como sempre se usou. E gradativamente hoje a sociedade já não começa a fazer isto. Como há dose de racismo profundo em certos termos, como existe a desqualificação da mulher em certas utilizações linguísticas. E na medida em que a sociedade evolui, nós acabamos tendo uma dimensão de superação disso. A boa língua portuguesa tem que superar essa situação que efetivamente atinge as pessoas que não se localizam em relação ao seu gênero, ou seja, que estão inadequadas em relação ao seu gênero. Isso é absolutamente fruto de uma evolução e de pensamento. Logo, vedar-se a discussão, o ensino, a reflexão sobre a chamada linguagem neutra é, na verdade, ignorar toda a contribuição doutrinária e de reflexão que existe a respeito desse tipo. É uma postura preconceituosa que discrimina, sim. Por que ela discrimina? Ela discrimina aqueles que não estão adequados e não se localizam em nenhum dos gêneros. O gênero não se confunde com o sexo. O gênero é a construção social da projeção biológica da pessoa. Então, portanto, como faz parte do princípio do respeito à dignidade da pessoa humana, a possibilidade das pessoas se autodeterminarem relativamente a tudo aquilo que envolve essa diversidade sexual, esta linguagem é discriminatória e, como tal, precisa ser confrontada com uma reflexão que não pode ser proibida de ser feita por razões preconceituosas.